Excelentíssimos senhores convidados, excelentíssimas senhoras convidadas, muito boa tarde. Com autorização de Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Juiz Conselheiro Jorge Miguel Barroso de Aragão Ceia, vai dar-se início à cerimónia da tomada de posse da Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, a Excelentíssima Senhora Juíza Desembargadora Tânia Sofia Pena Rodrigues Meireles da Cunha, eleita no passado dia 9 de janeiro pelos juízes em exercício de funções no Tribunal Central Administrativo Sul. O resultado das eleições foi publicado em Diário da República no dia 27 de janeiro de 2025. Confere a posse Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Juiz Conselheiro Jorge Miguel Barroso de Aragão Ceia. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Com autorização da Excelentíssima Senhora Juíza Desembargadora Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, Tânia Sofia Pena Rodrigues Meireles da Cunha, vai dar-se início à cerimónia da tomada de posse da Vice-Presidente da Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo Sul, a Excelentíssima Senhora Juíza Desembargadora Ana Carla Teles Duarte Palma, eleita no passado dia 9 de janeiro pelos juízes em exercício de funções na secção de contencioso administrativo do Tribunal Central Administrativo Sul. O resultado das eleições foi publicado em Diário da República no dia 27 de janeiro de 2025. Confere a posse a Excelentíssima Senhora Juíza Desembargadora Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, Tânia Sofia Pena Rodrigues Meireles da Cunha. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Seguidamente, irá usar da palavra Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Juiz Conselheiro Jorge Miguel Barroso de Aragão Ceia.
Vice-Presidente do TCA Sul. Penso que já está agora. Excelências, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme júbilo que nos reunimos hoje aqui para a tomada de posse da senhora desembargadora Tânia Meireles da Cunha como Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, a quem, publicamente, endereço felicitações pela eleição, assim como os mais sinceros votos de felicidades para o mandato. A eleição da senhora desembargadora como Presidente deste Tribunal não é, nem pode ser, uma surpresa para quem conhece o seu percurso profissional nesta jurisdição e a sua essência humana. O primeiro, revelador de uma personalidade empenhada, laboriosa, competente, inconformada e resiliente perante os mais exigentes desafios. A segunda, caracterizada pela vivacidade no olhar, o sorriso pronto e a energia das inteligências múltiplas adquirida por quem enfrenta o dia-a-dia com a força do ótimo possível, mesmo perante as adversidades. Esta conjugação de elementos significa que temos Presidente. Permitam-me ainda que aproveite este contexto de celebração para deixar também uma palavra de saudação amiga à senhora Vice-Presidente eleita, a senhora desembargadora Ana Carla Teles Duarte Palma, que também agora tomou posse. A ela endereço igualmente votos de muito sucesso por exercício do mandato. Estes votos de sucesso por exercício dos mandatos que agora se iniciam e que publicamente expresso são sinceros e aspiracionais, e não meramente circunstanciais, pois sou consciente das dificuldades que ambas terão de superar, mas sobretudo a senhora Presidente Tânia Meireles da Cunha. Os tempos que se avizinham prometem ser exigentes em muitos sentidos e as tarefas de coordenação e administração do sistema de justiça não são imunes a esse contexto. Pelo contrário, estão hoje hipervigiadas, plurirresponsabilizadas e ameaçadas por individualismos egocêntricos que caracterizam a liquidez dos valores. Por isso, creio ser útil aproveitar o enquadramento funcional desta cerimónia para revisitar e relembrar conceitos respeitantes à administração do sistema de justiça, destacando as respectivas diferenças substanciais face à função judicativa tucur. Diferenças estas que nem sempre são marcadas e percepcionadas com as fronteiras devidas. Vejamos. Tenho vindo publicamente a vincar a necessidade de incrementar a produtividade da jurisdição, como elemento essencial da legitimação pública deste poder estadual. Faço-o não por capricho ou obstinação pessoal, mas por dever de ofício, para vos deixar muito claro que este é um requisito essencial, precedente e condicional para qualquer exigência que, em nome coletivo, possamos querer fazer quanto à alocação de mais meios públicos a este serviço. E, por isso, a este objetivo crucial me hei de referir tantas vezes quantas as necessárias para que ele seja interiorizado por todos. Não ignoro que a produtividade da jurisdição não se confunde, nem pode confundir com a produtividade na jurisdição. A primeira, a produtividade da jurisdição, é uma produtividade causal e, por isso, ela é da responsabilidade exclusiva dos juízes, pois são os seus atos, despachos, diligências, sentenças e acórdãos que constituem os outputs em que se mete a produção deste serviço. Já a segunda, produtividade na jurisdição, embora esteja umbilicalmente ligada à primeira, autonomiza-se dela, na medida em que constitui uma produtividade funcional, ou seja, uma análise de resultados centrada nos fatores organizativos que facilitam ou obstaculizam a realização dos outputs. E, nesta medida, ela é uma responsabilidade de quem se encontra mandatado, à luz do quadro legal de organização e funcionamento do Serviço de Justiça, para promover e agilizar a realização dos outputs. E são diversos os poderes funcionais legalmente estabelecidos no ETAF com o objetivo de promover a produtividade funcional. Inscrevem-se neste âmbito, a título meramente ilustrativo, as competências do Presidente do STA e dos Presidentes dos TCAs, de planear e organizar os recursos humanos do Tribunal, assegurando uma equitativa distribuição de processos pelos juízes e o acompanhamento do seu trabalho, assim como as competências dos Presidentes dos staffs, de implementar métodos de trabalho e objetivos mensuráveis para cada unidade orgânica,
ou de reafetação dos juízes, tendo em vista uma distribuição racional e eficiente do serviço. São competências, poderes de deveres legais, que funcionalmente têm de ser exercidos para assegurar a produtividade na jurisdição. E todas estas dimensões funcionais, que a lei integra no leque de competências dos presidentes dos tribunais, não podem confundir-se com restrições ou ingerências na independência estatutária dos juízes e na sua imparcialidade para julgar. A independência estatutária do juiz é uma garantia material do sistema e dos que a ele acedem. E não é um direito fundamental pessoal ou social dos respectivos atores funcionais, nem um poder de auto-organização ou autorregulação pessoal. A independência que se assegura através desta garantia funcional é a do Poder Judicial em si. E para isso, assegura-se uma liberdade na decisão judicial como garantia da tutela jurisdicional efetiva de quem acede ou se submete ao Poder Judicial exercido através do sistema de justiça. Mesmo a dimensão interna da independência estatutária do juiz circunscreve-se à liberdade de interpretar e aplicar a lei, respeitando a jurisprudência dos tribunais superiores, por razões de segurança jurídica e proteção da confiança, que é coisa diferente de subordinação a indicações ou instruções concretas daqueles tribunais. Há imparcialidade face a interesses pessoais e externos. Há inamovibilidade arbitrária. E, por último, há liberdade de conduzir individualmente os processos, que é coisa diferente da liberdade de gerir o acervo processual. A jurisprudência constitucional europeia, assim como as recomendações do Conselho da Europa, que cuidam do tema da independência do juiz, buscam assegurar que a sua efetividade se traduz: 1. Na proibição de ingerência de outros poderes soberanos na formação e no conteúdo da decisão. 2. Na proibição de qualquer forma de responsabilização do juiz pelo conteúdo da decisão que afeta a sua imparcialidade, liberdade decisória, nos limites do regime de responsabilidade pelo erro judiciário. 3. Na proibição de fazer depender a remuneração do teor das decisões. E 4. Na proibição de restringir a liberdade de expressão dos juízes nos limites constitucionais do exercício desse direito. Nada disto contende com a organização administrativa do trabalho judicativo, pelas entidades legalmente competentes para o efeito. A parametrização do formato da decisão judicial, a calendarização das sessões, a fixação de critérios de prioridade processual ou a rácio de processos a decidir por cada juiz são aspectos totalmente alheios à independência do Poder Judicial, precisamente porque não são aptos a afetar a imparcialidade do juízo judicativo. O juiz tem independência estatutária que garante a condição de imparcialidade para decidir, mas não goza da autonomia estatutária oponível às regras da administração da justiça, sejam regras legais, sejam normas regulamentares. Não há, nem constitucional, nem legal, nem estatutariamente, qualquer autonomia administrativa dos juízes. A autonomia administrativa que neste domínio existe é a que o ETAF atribui ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais para a gestão do funcionamento da jurisdição. E vale a pena lembrar ainda os 3 tópicos que sintetizam o teor da recomendação número 12 de 2010 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre a independência, a eficiência e as responsabilidades dos juízes. Primeiro, a independência do juiz é uma garantia de quem recorre ou é chamado a submeter-se ao Poder Judicial. É uma condição estatutária funcional de quem julga, de que quem julga se encontra em condições de imparcialidade face à influência externa, seja ela política, económica ou outra. Segundo, a eficiência é a garantia de que o sistema administra a justiça de forma célere e eficaz e é, por isso, uma responsabilidade partilhada do legislador e das entidades em quem este atribui competência para administrar o sistema de justiça. Terceiro, a irresponsabilidade é a mera condição funcional da independência e não neutraliza nem afasta o dever de responder perante a sociedade em relação ao desempenho funcional. A estas dimensões técnico-jurídicas importa agora acrescentar as dimensões éticas e deontológicas que lhes estão subjacentes, o que permite concluir essencialmente o seguinte. Primeiro, que não existe um espaço de autoadministração ou autorregulação administrativa do juiz. O Poder Judicial não é fruto de uma soma de autonomias atomizadas e autorreguladas. Pelo contrário, existe o dever deontológico de colaborar ativamente com as diretrizes orgânico-funcionais
em que é exercida a função judicativa para assegurar a eficiência do serviço. E este dever do juiz tem como correspectivo o direito dos utentes do serviço de justiça à garantia da tutela jurisdicional efetiva. Segundo, que o desrespeito ao incumprimento das diretrizes administrativas põe em causa o regular funcionamento do serviço e a sua eficiência, podendo até consubstanciar um elemento de culpa no apuramento da responsabilidade objetiva pelo funcionamento anormal deste serviço estadual. Terceiro, que a complexidade dos processos, à luz dos parâmetros da jurisprudência do TGUE, em matéria de responsabilidade do Estado, é apreciada em função de elementos objetivos e não subjetivos. Isto significa que não é o grau de dificuldade da causa, mas sim o volume de diligências necessárias à decisão que sustenta a medida do tempo para a decisão processual. Em contraponto, o juiz não pode alegar a dificuldade técnica como um elemento para o atraso na prolação das decisões. Pelo contrário, é unânime e internacionalmente reconhecida a existência de um dever deontológico do juiz de atualizar permanente e regularmente a sua capacitação. Nesta medida, a invocação de dificuldades no exercício da função judicativa pode corresponder, afinal, ao incumprimento daquele dever deontológico de autocapacitação. Este discurso, por alguns conceitos, princípios e aquis da judicatura, são essenciais no contexto da desconstrução presente. E todos devem reler os documentos fundantes do Poder Judicial no Estado de Direito vigente. É tempo de concluir. Retorno ao ponto inicial desta intervenção. Os tempos são exigentes e avizinham-se ainda mais exigentes. São tempos de dever ético, de dever funcional, de exigência institucional. Só desta forma conseguiremos dar sentido útil ao serviço de justiça como referência e garante do Estado de Direito. Aqueles que hoje tomam posse em funções de gestão e administração deste serviço estão comprometidos com esses objetivos essenciais de serviço público, de serviço ao outro. E esperamos todos, que estas dimensões éticas também aflorem naqueles que se comprometeram com este serviço e diariamente se apresentam perante a sociedade como titulares desta nobre função estadual. Obrigado. Seguidamente, irá usar da palavra a excelentíssima senhora Vice-Presidente da Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo Sul, a excelentíssima senhora Juíza Desembargadora Ana Carla Teles Duarte Palma. Boa tarde a todos. Na pessoa do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, cumprimento todos os que hoje nos acompanham nesta cerimónia, presencialmente e à distância, cuja presença a todos agradeço e muito me honra. Primeiro, agradecendo ao Sr. Presidente as palavras de felicitação que me dirigiu e seguindo com umas breves palavras. Começo por felicitar a Sra. Presidente deste TCA Sul, agora empossada, a quem desejo as maiores felicidades no exercício do cargo que, estou certa, o desempenhará com a competência, eficiência, inteligência e mérito que todos lhe reconhecemos. Sigo com um profundo agradecimento aos meus colegas juízes desembargadores deste Tribunal, em particular aos da Secção de Contencioso Administrativo, pela confiança que a mim depositaram para o exercício da vice-presidência desta secção e que tudo farei para não defraudar. Neste dia, o primeiro enquanto vice-presidente deste Tribunal, não posso deixar de partilhar a minha apreensão relativamente à situação que o TCA Sul enfrenta. Como é do conhecimento de todos, o Tribunal Central Administrativo Sul debate-se hoje com sérios problemas de pendência. Na secção de contencioso administrativo pendiam, à data de 31 de janeiro de 2025, 4.021 processos a aguardar decisão, sendo que destes, 1.967 são processos anteriores a 2015 e desses, 394 são anteriores a 2010. A pendência média, na mesma data, por juiz desembargador em efetividade de funções, ultrapassa os 100 processos na subsecção de contratos públicos, os 200 processos na subsecção comum e os 300 processos na subsecção social. Estes números não têm paralelo com qualquer outro tipo de tribunal de apelação. Não têm paralelo, desde logo e incompreensivelmente, com os da pendência por juiz desembargador no Tribunal Central Administrativo Norte.
nem com os da pendência por juiz desembargador nos tribunais da relação. Estes números não são compatíveis com a natureza deste tribunal, que é um tribunal de apelação e de última instância na maior parte dos casos. E estes números representam pessoas que esperam por uma decisão, em prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial. Pessoas que são titulares do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Direito que está tão intensamente garantido pelo quadro normativo nacional, europeu e internacional, pela Constituição da República, pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e que neste tribunal não estamos, neste momento, a ser capazes de garantir. A situação do TCA Sul reclama um forte empenho de todos na sua resolução. Reclama um forte empenho dos juízes desembargadores que aqui servem, é certo, mas reclama muito mais do que isso. Reclama medidas robustas e estruturais, capazes de dotar o Tribunal de meios, sobretudo humanos, que permitam o exercício da função de julgar com a serenidade e ponderação necessárias a que sejam assegurados os valores maiores do rigor, da independência, da imparcialidade, também da eficiência, sem os quais a almejada tutela efetiva dos direitos e interesses protegidos dos cidadãos não será alcançada. E reclama ambição. Ambição em alcançar o ótimo, sem deixar que os constrangimentos existentes em cada momento nos levem a degradar os padrões de exigência que a tutela efetiva merece, designadamente ao nível do dimensionamento dos quadros de magistrados, que devem refletir também as pendências e a sua taxa de recuperação. Com ambição, sem deixar que a realidade de um tribunal em que cerca de metade dos processos pendentes foram instaurados há mais de 10 anos distorça os nossos parâmetros relativamente ao que deve ser considerado razoável quando falamos do tempo da justiça. 10 anos não é razoável. 5 anos não é razoável. Não é razoável para quem espera, não é razoável para quem tem a responsabilidade de decidir e não é razoável para quem tem a responsabilidade de dotar os tribunais dos meios necessários à realização da justiça. É na perspectiva do cidadão, em nome de quem servimos, que a realidade deve ser olhada. Porque o problema não é sobre nós, os juízes que aqui servem. É sobre as partes nos processos, é sobre as pessoas que aguardam que os seus processos sejam decididos. E para terminar, umas breves palavras de esperança. Esperança por saber, Sr. Presidente, que o Conselho está fortemente empenhado na busca de soluções para a resolução dos problemas que vive a segunda instância. Esperança por saber que a Sra. Presidente, que contará com todo o meu apoio, não medirá esforços para melhorar as condições em que se desenvolve o trabalho neste TCA Sul, com o foco naqueles que a nós recorrem. Pela minha parte, fico ao compromisso de que tudo farei com a Sra. Presidente para que, num diálogo construtivo e crítico, esse desiderato seja alcançado. Por fim, com a humildade de quem tem muito a aprender, conto com a colaboração de todos os que aqui servem, magistrados e funcionários, para que o exercício deste mandato seja de serviço em prol da justiça e do cidadão. Muito obrigada. Seguidamente, irá usar da palavra a excelentíssima senhora Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, Juíza Desembargadora Tânia Sofia Pena Rodrigues Meireles da Cunha. Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Excelência, em nome de quem, na pessoa de quem, cumprimento todos os presentes. As minhas primeiras palavras são, naturalmente, dirigidas a todos os que aqui estão hoje, nesta sala ou remotamente, e que me honram com a sua presença. Um enorme muito obrigada. A muitos de vós, tenho uma eterna dívida de gratidão por tudo aquilo que têm representado na minha vida e no meu percurso pessoal e profissional, e isso não pode deixar de ser sublinhado. Por tudo o que me ensinaram, por tudo aquilo que contribuíram para o meu crescimento, pela estima e amizade que me têm e que é recíproca. É particularmente significativa a vossa presença no dia de hoje, que muito me honra e me emociona. Dirijo ainda uma palavra especial aos senhores presidentes eméritos deste tribunal,
Sr. Presidente Rui Pereira, Pedro Machão Marques e Catarina Almeida e Sousa, com quem tive o gosto e o privilégio de trabalhar e de cujos mandatos retiro e retirarei ensinamentos que me ajudarão a trilhar o percurso que hoje inicio. Nas suas pessoas, dirijo-me também a todos os juízes desembargadores e juízas desembargadoras de ambas as secções com quem, ao longo destes anos, fui convivendo e trabalhando e com quem tenho tanto aprendido enquanto pessoa, enquanto profissional. Palavras que se estendem aos senhores e senhoras procuradores-gerais adjuntos e às senhoras e aos senhores funcionários. E não posso deixar de endereçar um especial agradecimento às pessoas mais importantes da minha vida que quiseram partilhar este momento comigo. Os meus filhos e o meu marido, os meus alicerces e a minha força motriz. Há pouco mais de meio ano, tomava aqui posse como vice-presidente da secção de contencioso tributário. A minha disponibilidade, nesse momento, para o exercício de tais funções, teve como franca motivação a expectativa de integrar uma equipa liderada por uma grande presidente deste tribunal e o compromisso de me dedicar ao contributo para uma melhor administração da justiça dentro dos limites das minhas capacidades e possibilidades. Tive o tremendo privilégio de ser, pois, precedida por uma presidente, a primeira presidente mulher deste tribunal, que hoje aqui me honra com a sua presença na tribuna. Tenho diariamente na memória os seus ensinamentos. O seu exemplo inspira-me a cada momento, pela sua dedicação, lealdade, transparência, confiança e sentido de justiça. Muito obrigada por tudo, Sra. Conselheira Catarina Almeida e Sousa. Retornando ao momento da minha tomada de posse como vice-presidente da secção de contencioso tributário, não antecipava nessa altura que as circunstâncias ditassem que poucos meses depois, muito inspirada pelo exemplo da Sra. Conselheira Catarina Almeida e Sousa, viesse eu própria a assumir perante os meus pares a minha disponibilidade para o exercício das funções de Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul e viesse nesse seguimento a ser eleita. É uma enorme honra e uma enorme responsabilidade aquela que assim hoje assumo. Espero por isso, Sr. Presidente, merecer as tão amáveis palavras que me dirigiu. Ilustres convidados, colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores, o Tribunal Central Administrativo Sul tem atravessado sucessivamente momentos de particulares estrangulamentos que são de conhecimento geral. Vivemos continuamente com níveis de pendência que não conseguem ser debeladas face ao número de entradas de novos processos que se mantém constantemente elevado. Para ilustrar, nos últimos anos, em ambas as secções, chegámos a ter aumentos nas entradas na ordem dos 20% a 30% e não mais retornaram aos níveis anteriores. E se em 2007, altura em que os quadros de juízes deste TCA Sul foram ampliados, as entradas em ambas as secções rondavam os 1.200 processos por ano, essa tendência mudou de forma progressiva, particularmente a partir de 2021. No último ano, apesar de mais estabilizada a tendência crescente das entradas, estas mantêm-se em valores elevadíssimos, acima dos 1.600 processos novos em cada uma das secções. Por isso, conclui-se que, atentando apenas no ano 2024, a média de processos entrados por juiz desembargador é altíssima em cada uma das secções, sem prejuízo das especificidades de cada uma das subsecções e pressupondo o preenchimento completo do seu quadro máximo, que não se verifica. Este retrato facilmente evidencia a franca dificuldade em se conseguir diminuir as grandes pendências deste tribunal, sua grande mácula. Como referi há pouco, os estrangulamentos com que este Tribunal Central Administrativo Sul se depara não são de hoje, antes se vêm avolumando ao longo dos anos, fruto de diversas contingências. A quase permanente situação de não preenchimento do quadro de juízes apenas esteve por breves semanas totalmente preenchida em ambas as secções em 2024, o próprio subdimensionamento desse mesmo quadro, face às efetivas características deste tribunal, no máximo de 20 juízes em cada uma das secções, e o aumento de competências com que sucessivamente o Tribunal Central Administrativo Sul se tem deparado. Estas são algumas das contingências particularmente significativas. Todo este contexto implica, por exemplo, que qualquer situação que conduza a que algum dos colegas deixe de exercer funções tenha um impacto expressivo no trabalho dos demais, dada a total ausência de qualquer meio de gestão a que se possa lançar mão. E isto, não obstante, curiosamente, o ETA a falar desde sempre numa bolsa de juízes de segunda instância que inexiste. Se a este quadro juntarmos a continuamente elevada litigância, que facilmente se adivinha pela análise das entradas deste tribunal a que já me referi, está delineado o retrato que associa ao Tribunal Central Administrativo Sul o anátema da morosidade.
E continuando nesta senda de adicionar camadas ao quadro desenhado, junto às sucessivas entropias com que nos deparamos relacionadas com imensas limitações informáticas, quer pelas disfuncionalidades do CITAF, quer pela utilização limitadíssima de magistrados em segunda instância. 2 sistemas informáticos, nenhum deles com ferramentas de gestão efetivas, absolutamente essenciais, quando se trabalha com acervos processuais individuais constituídos por centenas de processos. A todo este contexto, acrescem as regras atinentes à distribuição de processos e respectivas exigências em termos de criação de turnos diários, com os impactos inerentes para todos os que nelas participam, regras essas, aliás, genericamente criticadas. Por outro lado, é absolutamente deficiente a situação do Tribunal Central Administrativo Sul quando passamos a uma observação atenta do seu quadro de pessoal. Com efeito, temos um quadro de pessoal anacrónico, de 2000, ainda quando o Tribunal Central Administrativo era um só, perfeitamente desadequado às atuais exigências. A esta situação adiciona-se a inexistência de qualquer mecanismo que nos permita reter os poucos técnicos superiores com algumas funções de assessoria de que o Tribunal Central Administrativo Sul dispõe. Adiciona-se a enorme falta de oficiais de justiça, de todos conhecida, com particulares impactos numa fase em que se perspectiva, no curto e médio prazo, a saída de vários funcionários por motivos de aposentação. Adiciona-se a falta de regulamentação, designadamente contra o Tribunal Central Administrativo Sul, há quase um quarto de século, do regime jurídico da gestão administrativa dos tribunais superiores, no que a adaptação dos serviços de apoio respeita, e a incompreensível inexistência de autonomia financeira, o que causa fortes entraves à sua gestão. Facilmente se conclui com todo este quadro que são tempos difíceis estes por que passamos. Mas o diagnóstico não é novo, pelo contrário, está há muito feito. Em 2024, as comemorações dos 20 anos sobre a reforma da jurisdição ditaram a existência de um número significativo de momentos de reflexão sobre o que de melhor e o de menos bom houve nestes 20 anos. O denominador comum, quando o assunto passava pela situação do Tribunal Central Administrativo Sul, era praticamente sempre o mesmo em termos de problemas. Os quadros de magistrados estão desfasados das reais necessidades, há regras de competência territorial desequilibradas que sistematicamente oneram o Tribunal Central Administrativo Sul, quer as suas secções, quer o seu ou sua presidente. A ausência de um quadro efetivo e estável de ações revela-se um entrave à ultrapassagem de muitas das limitações apontadas à performance do Tribunal Central Administrativo Sul. As ferramentas informáticas disponíveis ficam claramente aquém do que é exigível, nomeadamente em termos de gestão processual. Repito, pois, o diagnóstico está feito há muito. Como há muito foram desenhadas, ou pelo menos esboçadas, propostas de soluções para alguns desses problemas. E dessas possíveis soluções sublinho o seguinte: é necessário redimensionar os quadros do Tribunal Central Administrativo Sul em matéria de juízes desembargadores, o que naturalmente implica alterações correspectivas dos demais quadros de magistrados do Ministério Público e de funcionários, e isto mesmo que venham a ser alteradas regras de competência em razão do território. É necessário repensar essas regras de competência em razão do território que, como já referi, sistematicamente oneram o Tribunal Central Administrativo Sul, de que são exemplos paradigmáticos as regras em matéria de arbitragem tributária e arbitragem do desporto. Para efeitos ilustrativos, nestas poucas semanas que decorreram deste ano 2025, já por mim foram decididas 4 providências cautelares vindas do Tribunal Arbitral do Desporto. Cumpre prever e implementar um quadro de assessores. Com efeito, acrescento, o Tribunal Central Administrativo Sul, dentro do possível, desenhou o seu quadro de assessores, técnicos superiores de carreira, cujo papel é de grande relevância, quer para apoio à direção e ao Tribunal Central Administrativo Sul em geral, quer para apoio aos senhores juízes desembargadores. No entanto, para além do número diminuto de técnicos superiores, esta solução ad hoc exige uma consolidação para se promover a estabilização desse quadro e a retenção do seu know-how no Tribunal Central Administrativo Sul, à semelhança do que já existe no nosso ordenamento para outros tribunais superiores. Há que definitivamente ser desenvolvido e implementado em tempo útil um sistema informático funcional com ferramentas de gestão processual efetivas e preferencialmente gerido pelos tribunais. Todas estas soluções, refira-se, são regularmente indicadas, elencadas, discutidas em diversos fora e ao longo de diversos anos. Portanto, como se vê, as soluções estão traçadas. Há vários modelos possíveis, mas é preciso que algum seja seguido. Falta a sua efetivação, que urge, que não pode ser mais adiada. A que apelo?
A todo este contexto, mais específico do Tribunal Central Administrativo Sul, adiciona-se a necessidade de dar resposta aos constrangimentos transversais a todos os tribunais superiores, desde os relacionados com a profunda falta de funcionários judiciais à falta de regulamentação do regime jurídico de gestão administrativa dos tribunais superiores e à inexistência da autonomia financeira de que falei há pouco. É fundamental olhar para além do que é meramente contingente e colocar o foco naquilo que é estrutural. E muitos dos aspectos de que falo são estruturais. É essencial ver além das contingências, da espuma dos dias, seja ela mais persistente ou não, e preparar as permanências. Excelência. Minhas senhoras e meus senhores, o Tribunal Central Administrativo Sul é um tribunal com uma grande capacidade de resiliência, quer dos seus magistrados, quer dos seus funcionários. Estes 2 meses em que já venho exercendo as funções de Presidente em regime de substituição vieram sedimentar aquilo que para mim já era bastante claro. O funcionamento deste Tribunal deve muito a essa resiliência. No entanto, precisamos de mais. Precisamos de efetiva atenção e efetivas medidas. Precisamos de sinais claros de que se olha para o Tribunal Central Administrativo Sul com efetiva motivação para se ultrapassarem os seus graves constrangimentos. Precisamos de implementação de medidas que abranjam e criam condições para administrarmos a justiça em nome do povo e em prazo razoável. Repito o que afirmei há uns meses. Um juiz, seja de que instância for, mas agora especificamente esta instância a que me dirijo, para administrar a justiça em nome do povo tem de ter condições, a ter tranquilidade nesse processo decisório. E neste contexto, permitam-me elencar alguns dos aspectos em que me pretendo focar. Pretendo dar continuidade ao intenso trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos anos de abertura do Tribunal à comunidade, fundamental nos tempos que correm. Assumo um profundo compromisso no diálogo permanente com todos, com a maior lealdade e transparência que passa designadamente pela continuidade do modelo de funcionamento da direção, no qual a colaboração franca e leal entre Presidente e Vice-Presidentes é essencial. Prometo-me, no contexto que se me apresente e considerando o que se traça em termos de competências em razão do território, apresentar propostas objetivas de alteração dos quadros do Tribunal Central Administrativo Sul, medida essencial para que possamos efetivamente vir a ter a capacidade de decidir os nossos processos em prazo razoável e ultrapassar as pendências deste Tribunal. Comprometo-me a manter o trabalho já iniciado no passado, de sensibilização quanto ao desequilíbrio existente em termos de competências exclusivas do Tribunal Central Administrativo Sul, designadamente em sede de impugnação ao recurso de decisões arbitrais que claramente sobrecarregam o nosso Tribunal. Pretendo tornar mais sólida a interação com o IGFES, haja abertura para o efeito, designadamente em termos de garantia de eficiente performance do sistema informático, para que os incidentes que a miúdo se verificam no sistema se tornem residuais e para que se consigam novas formas de gestão de informação que possam representar meios que facilitem o desempenho das novas funções. Planeio promover a realização com frequência de formações internas, designadamente em matéria informática, por forma a dotar os senhores juízes desembargadores das melhores ferramentas para o exercício das suas funções. Pretendo promover a transição e transmissão de know-how perante a perspectiva da aposentação de muitos funcionários e, almas, promover a implementação de mecanismos de partilha de informação, cujos primeiros passos já foram dados na secção de contencioso tributário, com a criação de um SharePoint, que se pretende estender a todo o Tribunal. Desejo procurar soluções que permitam ampliar e consolidar o papel dos assessores técnicos superiores deste TCA Sul, sem nunca deixar esquecida a importância que existe na necessidade de haver uma previsão efetiva da carreira de assessor em termos, como já referi, já existentes no nosso ordenamento. Estes são alguns dos exemplos daquilo a que me proponho. O meu compromisso passa, assim, por, no exercício das minhas novas funções, envidar os maiores esforços para contribuir para uma efetiva superação ou, pelo menos, atenuação das nossas entropias. E para desta forma contribuir para honrar perante os cidadãos o compromisso a que todos estamos vinculados. Estes esforços têm necessariamente uma vertente externa e sempre com um espírito de colaboração institucional, junto desde logo do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, mas também de outras entidades com quem temos particulares conexões. Estou e estarei absolutamente disponível para colaborar na discussão e implementação das melhores soluções para este Tribunal, como aliás já tenho revelado nas intervenções em projetos já em curso no CSTAV. Por outro lado, o meu compromisso passa inevitavelmente e sempre por esforços internos para, em espírito permanente de diálogo, possamos implementar práticas que permitam criar sinergias internas, em busca das melhores soluções, procurando ser a parte da solução e não a parte do problema, com foco nas pessoas. É nelas, por elas, com elas e para elas que me movo e moverei. Apenas com o apoio de todos será possível ultrapassarmos as dificuldades com que nos deparamos. Conto com todos, como asseguro que podem contar comigo. Cumpre dirigir uma palavra final à senhora Vice-Presidente da Secção de Contencioso Administrativo, agora empossada.
É para mim um gosto que o meu primeiro ato oficial, enquanto Presidente deste Tribunal, tenha sido dar posse a Vossa Excelência. A sua eleição pelos seus pares reflete a confiança dos mesmos nas suas reconhecidas qualidades, estando eu pessoalmente convicta de que realizará um papel muito relevante no funcionamento da secção de contencioso administrativo, fazendo parte da solução para os diversos problemas com que nos deparamos. Contamos com a energia e com o entusiasmo que tanto a caracterizam e que tanto podem trazer de bom a este Tribunal e particularmente à secção de contencioso administrativo, conto com a sua lealdade e o seu empenho para consigamos alcançar os objetivos que todos almejamos por este Tribunal. Desejo-lhe os maiores sucessos no exercício do cargo que agora assume. Iniciaremos ambas, no dia de hoje, um percurso em conjunto. Muito obrigada a todos. Com autorização de Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, dão-se por encerradas as cerimónias das tomadas de posse, seguindo-se a sessão de cumprimentos que se iniciará pela primeira fila. Muito obrigado.